Bom, nós estamos recebendo nesta edição do nosso Conexão 92 de terça-feira o Tiago Batschauer e também a Caroline Comandoli Mafezoli. Eles que estão aí à frente do Núcleo de Atividades Físicas da Associação Empresarial e vão conversar conosco sobre um evento que vai ter. E você que é como o Matheus, por exemplo, que de nós todos aqui é o mais, eu diria, adepto à atividade física, o Matheus faz academia 3 vezes por dia. Duas? Quase acertei. Quase. E dia 23 de maio, o Núcleo de Atividades Físicas da Associação Empresarial de Brusque, Guabira e Botuverá realiza o workshop Dor, como surge e por que muitas não vão embora. Principalmente quem está acima do Zenta, como é o meu caso, se não cuida do corpo, se não tem uma precaução antes, começa realmente a fazer jus a isso aqui. Por que as dores não vão embora? E o Tiago e a Caroline vão conversar conosco a respeito desse assunto. Tudo bem, Caroline? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Caroline, que é a coordenadora do núcleo, é isso? Sim, é recente, né? Foi recentemente que eu assumi a coordenação do núcleo, até Sim. Entrei há pouco tempo e já assumi essa responsabilidade, mas eu tô feliz porque, querendo ou não, o núcleo, além de ter essa possibilidade de fazer um associativismo entre os profissionais da área da saúde, da atividade física, da fisioterapia, também capacita, né, esses profissionais para o mercado de trabalho. Exemplo, quando nós saímos da graduação, nós não temos um contato direto com a parte do empreender. E o núcleo, com os associados, né, traz propostas para facilitar essa parte do empreendedorismo para a vida, né, profissional dos profissionais. Eu até anuncio o Tiago como membro do núcleo, mas o Tiago faz parte do núcleo? Não? O Tiago, ele deixa eu ver onde é que está aqui, biólogo e mestre em neurociência, é isso? Eu sou fisioterapeuta, né? Biólogo também e tenho mestrado em neurociências, né? Legal. Ô Tiago, e o que a tua área fala sobre esse tema? O que dá pra gente extrair em relação a esse tema aí da dor que não quer ir embora, né? No caso da atividade física. Olha, nós temos esse workshop marcado para o dia 23, né, Carol? 23, sábado de manhã, justamente abordando por volta de 1h30 a 2 horas somente esse tópico aí, né? Mas a gente pode dizer que a dor, principalmente a dor crônica, aquela persistente, aquela que está presente há mais de 3 meses, ela é considerada um dos males do século, né? Visto que dentre todas as doenças no mundo, para você ter uma ideia, a dor crônica é aquela que mais causa anos vividos com incapacidade. Isto é, que afeta tuas atividades diárias. Dificuldade para se locomover, dificuldade para trabalhar, para desfrutar da vida, hobbies e lazer. E isso comparado a doenças cardiovasculares, a doenças como diabetes, comparado a todos os tipos de câncer junto. Se unirmos todas as condições de dor crônica, seja ela na coluna, no pescoço, no ombro, dor de cabeça, enxaqueca, juntando todas elas, o impacto nos anos vividos com incapacidade é maior do que todas essas doenças aí, para você ter ideia. Ô Carol, e como é que surgiu essa ideia de fazer a parceria com o Tiago para mostrar para os profissionais da área que a dor que muitas vezes o aluno, seja em qualquer área, né, seja na parte da academia ou a própria escola, que aquela dor que talvez quando está reclamando não seja uma dor que está movida somente aquele momento do exercício, mas pode ser uma dor aguda ou crônica? Então, a iniciativa, ela surgiu a partir a dor do profissional. Vamos falar agora em termos, né, em metáforas. A dor do profissional é como lidar com a dor do aluno. Sim. Né? Seja na musculação, seja no treinamento funcional, seja no pilates. Mas dessa vez nós gostaríamos também de fazer um convite, estender o convite para todos os profissionais da área da saúde que trabalham com atendimento. Porque as queixas de dores em vários setores são muitas, né? A nutricionista, a gente até brinca, ela acaba sendo um pouquinho psicóloga, porque ela tem que identificar o que vai ser melhorado na vida da pessoa, então ela precisa fazer todo um estudo por trás, uma anamnese, né? Por trás ali do que a pessoa vem a questionar. O fisioterapeuta, né? Além de aplicar os exercícios para melhorar aquela dor física, ele vai entender um pouco da história do paciente, então, e às vezes alguns profissionais têm dificuldade de compreender essas dores
do paciente, né, ou da pessoa que está ali à sua frente, do cliente em si. E como nós temos, através do núcleo, né, um planejamento anual, para trazer tanto workshop, palestra, fazer visitas técnicas em outras empresas da área do fitness, nós esse ano decidimos chamar o Thiago como batedor, né? Que ele é uma das pessoas mais capacitadas que eu conheço para poder falar sobre esse assunto para os profissionais e também para as pessoas que têm curiosidade de entender um pouquinho mais a respeito dessas dores, como elas surgem, por que muitas às vezes não vão embora ou têm dificuldade ou precisam de intervenção medicamentosa. Tem gente que às vezes com uma terapia associada a um exercício, né, sem uso de medicamento, também consegue fazer a dor desaparecer. Tudo depende de um caso, né? Tudo depende da anamnese que o profissional vai fazer com a pessoa para poder ajudar ela, né? Ô Thiago, essa relação exercício físico e neurociência é recente? Ou é algo que já está bem estruturado por aí? Mais ou menos, porque a própria neurociência, na verdade, ela é uma disciplina, né, uma área de estudo que ela é relativamente recente. Bastante jovem, né? Se eu não me engano, eu posso estar errando o dado aqui, mas o primeiro congresso internacional que teve de neurociência no mundo, eu acho que ele aconteceu lá por 2005 ou 95 no máximo, sei que é 95 ou 2005. Então é algo bem recente a área, né? E a partir daí, então nós podemos contar que esse conjunto de ciências que se dedica a investigar o cérebro humano e a relação do cérebro com os demais órgãos, começou a colocar um pouco o holofote sobre o exercício e a perspectiva da dor, né? Primeiramente, entendendo se o exercício é uma abordagem eficaz ou não para o controle das dores. Segundamente, a dosagem do exercício, os tipos de exercício, se isso é relevante ou não para os pacientes com dor, né? E depois, então, entender os mecanismos pelos quais o exercício ele poderia estar contribuindo para controlar a dor. Então, ele controla a dor por qual forma? Porque ele melhora a mobilidade, porque ele melhora a força, a flexibilidade do indivíduo. Quais são as áreas de atuação, as linhas, né, de ação que o exercício tem sobre a dor. Entendendo esses mecanismos, a gente pode explicar e educar o paciente de forma que ele fique mais engajado na prática de exercício e contribua de maneira positiva para a qualidade de vida dele, né? E aqui nós estamos falando de evidências, né? Não é de achismo, né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que dentre as minhas credenciais mais técnicas ou acadêmicas aí, que é o bacharel em fisioterapia, a licenciatura em ciências biológicas e o mestrado em neurociência, a credencial que eu talvez mais me orgulho é a credencial que eu sou um cara muito encantado pela ciência, pelo método científico, né? E esse encantamento faz de mim um cara que busca sempre pautar todas os meus argumentos e a minha prática clínica em comprovação científica, porque hoje em dia a gente muito vê pessoas que não compreendem sobre o método científico fazerem algumas piadinhas, algumas chacotas por desconhecimento dele, como aquela famosa, essa ciência não dá para confiar nela porque um ano o ovo faz bem, outro ano o ovo faz mal, daqui a pouco o ovo não muda nada. Então nós vamos acreditar em quê agora? Um estudo fala isso, um estudo fala aquilo. Esse tipo de crença está muito relacionado ao fato de desconhecer como que o método científico ele é aplicado e como que a gente faz ciência no mundo, né? Ô Thiago, e além dessa parte do estudo, tu tá estudando o tempo todo, eu conheço o Thiago já há anos, tá, Valdomiro? O Thiago ele foi meu professor de Química e de Física lá nos anos de 2012. Só química, né? Só química, quando eu fiz meu técnico. Eu ia dizer, com essa ele cara tem esse roxinho de novo, não tem, é só o roxinho de novinho que ele tem hoje em dia, né? Mas, Thiago, a gente fala dessa parte do estudo, né? Mas você como quiroprata e fisioterapeuta, você acaba levando a prática também disso, né? Você vê, por mais que tu esteja estudando aquela situação da dor, você também vê no momento prático ali de estar cuidando de um paciente que muitas vezes aquela dor está baseada naquele estudo, né? Com certeza. A gente não pode ficar separando em caixinhas do tipo teoria e prática, porque é necessário incorporar os conceitos, as informações teóricas na nossa prática
e não a gente tentar hierarquizar o que é mais importante, né? Mais importante é a teoria, mais importante é a prática. Tanto que tem um dos pais fundadores da medicina moderna, chamado William Osler, que ele tem uma frase que ele diz mais ou menos assim, talvez eu vou me confundir. Ele diz algo do tipo, atender pacientes sem ler livros seria como navegar sem mapa. E ler livros sem atender pacientes seria como não navegar, né? Então é necessário a gente unir essas duas áreas, né? A prática e a teoria, e não ficar separando. Muitas vezes a gente acaba sendo enganado pela prática. Eu apliquei determinada técnica num paciente e ele melhorou. Logo, é uma evidência que essa técnica que eu apliquei, ela é eficaz? Não necessariamente. Então pode ter vários outros fatores que contribuíram para a melhora dele. O famoso, a gripe tem uma história natural de 7 dias. Se eu tomar um chá de gengibre no 8º dia e eu melhorar, eu não posso atribuir a melhora da gripe ao chá de gengibre. Porque se ela tem aquela história natural de 8 dias, eu melhoraria de maneira espontânea em 8 dias, né? Então, mas na prática, depois que eu tomei, eu melhorei. Tu vai querer me convencer do contrário? Então, esse é o tipo de conflito que a gente tem que conseguir controlar quando a gente tem conhecimento teórico e prático, né? Agora, Carol, o evento ele é voltado para quem? Quem é que pode participar especificamente do evento? Ou é aberto ao público geral? Nós estamos abrindo possibilidade de algumas pessoas do público geral estarem participando, pois além dos profissionais, que o workshop é de interesse dos profissionais da área da saúde, né? Sendo fisioterapeutas, profissionais de educação física. Abrimos também para acadêmicos de medicina, para médicos já formados, né? Psicólogos também. Sim. Que nos ajudam, né, a encaminhar o nosso trabalho, que não diz respeito só ao movimento, mas sim também toda aquela anamnese que eu comentei anteriormente, que a gente realiza, conhecendo um pouco do dia a dia da pessoa. Então, o psicólogo, já que ele nos ajuda, por que não participar, né, e conhecer um pouco sobre a dor? Nutricionistas e profissionais que atendem, que trabalham com atendimento de pessoas, principalmente aqueles que são poliqueixosos, né? Que tem uma dor aqui, uma dor que veio, não sabe de onde veio, né? E às vezes buscam a nossa ajuda, e nós temos essa função de fazer ele compreender, né? E melhorar a respeito daquilo no dia a dia, para melhorar a qualidade de vida. E como se inscrever? Precisa ter uma inscrição prévia, né? Pelo Simpla. Nós temos um link que está na bio do Instagram do Núcleo de Atividades Físicas, quem quiser procurar, né? Também tem os profissionais que eles são parceiros ali do núcleo, que estão divulgando, repostando. Então a gente já está há um mês fazendo essa divulgação. Aí tem o link na bio, pode entrar em contato diretamente comigo, que eu também faço o encaminhamento do link, e é exclusivamente por lá, pelo Simpla mesmo. Tiago, você já tem experiência, já know-how com explanações assim, com palestras, ou você está começando agora? Vamos dizer, para quem não sabe quem é o Tiago, né, por exemplo, que é o caso do Matheus, não é o caso do Matheus, né, que já foi teu aluno, inclusive, né? Eu também fui aluna dele. Eu tô aqui pra reforçar que o Thiago era um cara muito novinho quando começou a dar aula, mas com conhecimento, assim, fantástico, enorme, né? Fantástico. Sim. Ele me deu aula de química, isso foi por volta de 2014... 2013 e 14, por aí. Ele fazia umas musiquinhas pra gente aprender, Valdomiro. Olha, a gente não conseguia pegar alguns exercícios. Ele fazia música. Usava a criatividade, né? Mas o professor tem que ter essa criatividade. Eu era daquela geração no ensino médio, não sei se você vai lembrar, que se falava muito, vamos fazer uma paródia para ver se o aluno se engaja, né? Dá risada e tal. E confesso que na época eu gostava muito desse tipo de abordagem, né? Era divertido, tudo mais. Depois que passou alguns anos, eu vi o quão ela era ineficaz, porque muitas vezes o aluno, ele gravava a música, ele sabia cantar, mas ele não entendia o que estava cantando. Sim. Porque ele era movido pelo prazer da música, pela melodia ali, pela alegria, né? Mas ele não se preocupava muitas vezes com o conceito da música. Daí eu falei, talvez essa abordagem não é eficaz para o aprendizagem, né? Mas ela era eficaz assim para aumentar um pouco essa aliança que a gente tem com o aluno, né? O engajamento
o engajamento dele, né? Então, nesse ponto aí, bem bacana. Mas em relação à tua pergunta, eu já venho de um tempinho já, na área da docência. Comecei no ensino médio, né? Então, lecionando no ensino médio regular, depois cursinho pré-vestibular também. Aí, então, eu fui fazer o meu mestrado. Durante o mestrado, eu também lecionei alguns cursos de verão na Universidade Federal de Santa Catarina, que eram promovidos pela organização lá do programa de pós-graduação em neurociências, né? Concluindo o meu mestrado, eu retomei para minha graduação de fisioterapia, concluí ela, e após isso eu recebi alguns convites também para ministrar cursos presenciais, dei aulas em algumas pós-graduações na área da fisioterapia. Atualmente dou aula em 2 ainda, né? Pós-graduações. E também curso online, infoprodutos, né? Na minha área, nessa área da neurociência da dor. Então, na parte da docência, já tem uma bagagenzinha boa, sim. Ou seja, o homem tem currículo, né? Tem bagagem, currículo, né, Carol? Sim, com certeza. Até teve um tempo atrás, quando eu iniciei com Pilates, eu tinha algumas dúvidas sobre a parte de liberação miofacial, pontos, gatilhos, que as pessoas vinham com queixa de dor específica em locais e pontos específicos. E aí, como eu já fui aluna na escola, né? Fui aluna de Thiago, e eu já vi que ele estava na época do mestrado, né, em neurociência. Foi bem nessa época, acho que já tinha feito a tua defesa. Pode ser. E eu chamei ele lá no estúdio onde eu trabalhava. Num sábado, nós ficamos a tarde inteira, ele só me passando os conhecimentos sobre dessensibilização miofascial. Isso me ajudou bastante no meu trabalho, ajuda até hoje. Até porque os profissionais que trabalham comigo lá no estúdio de Pilates, quando surgem dúvidas e tudo mais, eu lembro dos ensinamentos dele. Acho que tu até me deu alguns slides, alguma coisa assim, alguma coisa eu fui anotando, salvei, e eu passo para os meus agora. Então, o conhecimento que foi passado de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Maravilha, fica aí o convite então. Vamos reforçar a data do evento. Como é que o pessoal faz para se inscrever? 23 de maio, então no sábado, a partir das 8h30 da manhã. O credenciamento será feito entre 8 e 8h30 no auditório do Bloco F da Unifeb, é o bloco novo da saúde. E nós estaremos lá fazendo a recepção das pessoas. Elas têm que se inscrever exclusivamente pelo Simpla, pelo nosso link, né? Só que lá estaremos também anotando o nome, o telefone do pessoal, né, que vai estar participando, porque para aqueles que são acadêmicos, nós vamos disponibilizar também horas complementares, o certificado de horas complementares, que ajuda muito no período da graduação, né, que vocês precisam completar essas horas, então a gente vai estar disponibilizando. Legal. Mais alguma pergunta, Matheus? Não, era isso. Tá satisfeito? Thiago, muitíssimo obrigado, Thiago. Parabéns aí pela trajetória e pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de estar divulgando então esse workshop aí, e esperamos, eu e a Carol, que surjam profissionais da saúde que atendem ou atenderão pacientes com dor lá, para aprofundar um pouquinho nesse tema aí do qual eu me dedico tanto estudando e sou encantado também em compartilhar esse conhecimento. Maravilha, obrigado, Carol. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso evento e também estendo o convite para os profissionais da área da fisioterapia ou da educação física, personal, que já está há um tempo no mercado, que tenha principalmente um CNPJ, porque tem que estar vinculado a alguma empresa, para participar do núcleo de atividades físicas. Os encontros são mensais. Hoje nós teremos encontro às 1h30 da tarde, então é sempre na última terça-feira do mês. Ali nós organizamos como serão feitos os próximos encontros, trazemos profissionais que nos ajudam tanto na parte também de contabilidade, do financeiro, né? Porque todo mundo tem dúvidas a respeito dessa parte do empreendedorismo em si, né? Principalmente quem tem negócio. E nós convidamos aí os profissionais para poder participar do núcleo de atividades físicas. Uma vez por mês, sempre na última terça-feira do mês, às 1h30 da tarde, na CIB, no Centro Empresarial. Muito bem.